a minha cidade, a cidade de São Paulo, que é a cidade mais populosa do Brasil, também a cidade com o maior PIB, o maior produto interno bruto, enfim, a cidade com a maior arrecadação de todas as cidades do país. E nos espantou hoje, nessa semana, a notícia de que São Paulo vai deixar de receber a famosa Copa das Confederações e também vai deixar de ter o centro de imprensa da Copa do Mundo. Ou seja, São Paulo deixou de estar no primeiro plano desse grande evento que nós vamos ter no Brasil, que é a Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo. E isso não reflete o ritmo que está o Brasil. Eu estive no Rio de Janeiro há pouco tempo, e o Rio de Janeiro hoje é uma cidade que, como se diz na gíria, está bombando, né? É uma cidade que está em crescimento devido à Copa do Mundo. Inúmeras obras, uma grande atividade, Recife a mesma coisa, e acredito que Salvador também esteja a mesma coisa, como diz o nosso companheiro Emiliano. Mas São Paulo não, São Paulo está estagnada. E não pensem os senhores e as senhoras que é devido à falta de recursos, porque o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, tem em caixa 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais que estão parados na conta da prefeitura municipal. Então, a cidade poderia estar desenvolvendo uma série de obras e de iniciativas e de programas sociais que não vem desenvolvendo. Nós temos grandes desafios na cidade de São Paulo, grandes desafios que não são enfrentados e que tornam a cidade de São Paulo uma cidade cara, uma cidade com alto custo de vida, onde a população, na sua grande maioria, a população de baixa renda, ela sofre com isso enormemente. Vejam só, senhores e senhoras, o transporte em São Paulo tem a maior tarifa do Brasil. A tarifa do ônibus é de R$ 3,00. É uma tarifa cara que impacta sobremaneira a população de baixa renda. Nós tivemos no governo da então prefeita Marta Suplicy a iniciativa de implantarmos o bilhete único. Bilhete único que permite que o passageiro, pagando uma só vez, possa durante 2 horas utilizar quantos veículos forem necessários. Mas, nesse período, apesar dos recursos em caixa, nós não vimos o prefeito em nenhum momento expandir a iniciativa do bilhete único, adotando um bilhete único diário, ou um bilhete único semanal, ou ainda mensal, que trouxesse economia para o bolso dos paulistanos. Nós não vimos em nenhum momento o prefeito de São Paulo fazer um investimento de magnitude no transporte público, exatamente porque os investimentos em corredores aumentariam a eficiência do transporte, diminuiriam o tempo que o passageiro fica preso dentro do ônibus e garantiriam, consequentemente, também uma economia para toda a cidade, uma redução de recursos. Nós temos visto aí, ao contrário, medidas no transporte que são extremamente prejudiciais ao povo paulistano, como, por exemplo, a proibição dos ônibus fretados, que era uma alternativa de transporte para a classe média, que se perdeu porque não podem mais os ônibus fretados chegar ao centro da cidade. O que faz essa classe média? Vai se utilizar do automóvel. E os congestionamentos aumentam na cidade de São Paulo, aumentando também o custo da cidade. Vejam os senhores, além dos congestionamentos, nós temos como outra face dessa moeda, o aumento dos acidentes de trânsito, principalmente com motocicletas, e também, principalmente, com a faixa etária dos idosos. O aumento dos acidentes, principalmente os atropelamentos, nós temos visto aumentar na cidade de São Paulo, e atropelamento de idosos. Nós vimos que, como alternativa de transporte, a população de São Paulo está adotando cada vez mais o transporte através das motocicletas. E as motocicletas causam, a cada 3 dias, 2 mortes no trânsito.
Então é uma verdadeira guerra civil no trânsito de São Paulo, exatamente por quê? Porque a Prefeitura de São Paulo não há por bem de enfrentar decididamente a questão do transporte público em São Paulo. E também podemos falar, não conta com o apoio do governo do Estado de São Paulo, que faz com que as obras do metrô andem a passos de tartaruga. Nós estivemos nessa semana reunidos com a diretoria do metrô de São Paulo e vejam só os prazos para construir uma passarela, uma simples passarela entre a estação do metrô do Capão Redondo e o outro lado da rua. Uma passarela vai se demorar 2 anos para a construção de uma passarela. Para fazer uma extensão de 2 quilômetros do metrô do Capão Redondo até o Jardim Ângela, um bairro pobre da periferia que sofre com um transporte de péssima qualidade, nós ficamos sabendo que para construir 2 quilômetros de metrô, nós vamos ter que aguardar até o ano de 2018. Daqui a 7 anos, a população do Jardim Ângela poderá utilizar o metrô. Isso com o grande planejamento do governo do Estado de São Paulo, que não é capaz de fazer com que as obras de metrô tenham a velocidade necessária para compatibilizar a cidade com o sistema de transporte. Nós também vimos outras promessas não cumpridas na cidade de São Paulo. A questão da educação. O prefeito Gilberto Kassab foi eleito com a promessa de oferecer creche para todas as crianças da cidade. E qual é a situação que nós temos hoje? 120 mil crianças, segundo a própria Secretaria de Educação, não têm creche para os seus filhos. E olha que uma parte, deputado Zaratini. Só um instante. E vejam só, não é por falta de recursos. Muitos dizem, não tem terreno para a construção da creche, mas pode muito bem a Prefeitura de São Paulo desapropriar terrenos para a construção das creches. E, no entanto, nós não vemos essas creches atenderem no necessário à população, às crianças da cidade de São Paulo. Uma parte ao nosso companheiro Márcio. Senhor presidente, Amauri, senhoras e senhores deputados, deputado Zaratini, eu quero lhe parabenizar pela sua intervenção. Quero registrar especificamente essa questão do transporte coletivo que o senhor colocou aqui. O senhor está falando com conhecimento de causa, de quem foi gestor público, secretário de transporte do município de São Paulo, na gestão da prefeita Marta Suplicy, e saiu com um dos maiores índices de aprovação daquele setor. Quero lhe parabenizar e dizer que esse é um dos problemas centrais do Brasil, o da mobilidade no transporte público neste país, tanto que seja investido, como Vossa Excelência fez, recursos no transporte coletivo, nos transportes de massa, para que os carros de passeio sejam, como a etimologia da palavra diz, carros de passeio, não carro do dia a dia, e que as pessoas, irmãos e irmãs que são portadores de necessidades especiais, possam também ter acesso a um trânsito justo e de qualidade para a sua mobilidade. Então, quero registrar a sua atuação, lhe parabenizar e dizer que o senhor tem futuro naquela cidade e vai, com certeza, ajudar aos paulistanos a encontrar justiça social e continuar se desenvolvendo, que é importante para o país. Parabéns, Zaratini, pelo seu trabalho e pela sua intervenção na tarde de hoje. Muito obrigado, deputado Zaratini, Macedo, pela sua intervenção. E realmente esse problema é um problema nacional e que vem sendo enfrentado pelo governo da presidenta Dilma, através de financiamento e de recursos para obras de mobilidade em todas as cidades do Brasil. E, estranhamente, a cidade de São Paulo, até agora, não apresentou um projeto para receber 2 bilhões e 400 milhões de reais que o governo federal colocou à disposição através do PAC Mobilidade. Deputado Emiliano, que... Deputado Zaratini, estou ouvindo com muita atenção o pronunciamento de Vossa Excelência ao tratar dos problemas de uma cidade complexa como São Paulo. Não são pequenos os desafios da cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, a maior cidade do Brasil. Esses desafios não são pequenos e reclamariam uma administração que fosse capaz de responder a tais problemas e desafios.
Fiquei atento especialmente ao ponto em que Vossa Excelência trata da Copa do Mundo. É quase inacreditável que a maior cidade do país fique fora da Copa do Mundo. E pelo que Vossa Excelência diz, e de modo absolutamente comprovado, por incompetência ou por não querência, como diria o nosso Guimarães Rosa, não se quer. As razões pelas quais fica fora, não sei. O fato é que na Bahia, por exemplo, o nosso governo, o governo Wagner, o governador Wagner, vem se empenhando de maneira muito eficiente para que nós sediemos também, sejamos uma das sedes da Copa do Mundo, e seremos. E as obras, só algumas coisas têm sido colocadas como obstáculo pelas incongruências do Tribunal de Contas. Vossa Excelência sabe os problemas que os tribunais de contas causam nesse país sobre muitos aspectos. Mas nós estamos caminhando e apesar de o prefeito não ser, e nós do Partido dos Trabalhadores temos críticas muito sérias ao prefeito, não somos da corrente do prefeito, mas o governador tem sido republicano e feito tudo no sentido de garantir a Copa do Mundo lá. Creio que Vossa Excelência tem toda a razão e que ainda, quem sabe, haja tempo, Vossa Excelência e o povo da cidade insistindo, para que ainda recupere o tempo perdido e a Copa do Mundo também possa se fazer lá. Exatamente. Muito obrigado pela parte, deputado Emiliano. Inclusive, a gente tem visto o estádio Fonte Nova, na Bahia, já em processo de reconstrução e modernização. Em São Paulo, mal se iniciou a terraplanagem para a construção do estádio da Copa do Mundo, exatamente porque há essa inação do prefeito e do governador do estado de São Paulo.